Eu gostaria de ser o portador hoje à noite de algo de Deus para nós. Eu vou procurar ser simples, rápido também. Creio que o que o Espírito Santo tem através da sua palavra hoje à noite não vai ser nada misterioso, não, vai ser muito fácil de entendermos aquilo que o Senhor terá para nós hoje à noite. Nessa noite de celebração, de gratidão, nós estamos vivendo momentos grandiosos, vocês aqui, e quando isso é visível, é uma coisa muito boa. Hoje, o programa que faço está em 198 rádios no Brasil, diariamente, 2 horas todos os dias. E o encontro com a palavra, que é o estudo bíblico de 14 minutos. Então, nós estamos em mais de 300 rádios, quase 400 rádios hoje no Brasil. E todos os dias ao vivo são quase 200. Aumentou o número de alunos do curso nesses últimos meses. Enfim, estamos vivendo coisas grandes. Estou vendo Deus trabalhar com a mão dele de uma forma extraordinária. E é possível ver o Senhor trabalhando entre vocês também. E eu quero que você esteja muito atento, com o coração aberto hoje à noite, para receber o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós ficamos esperando algo, quem sabe até do homem, né? Mas nós precisamos esperar de Deus, porque o que Ele tem para nós é perfeito. É 100% perfeito, porque Deus é perfeição. E eu quero que o Senhor nos desperte hoje à noite para irmos além, porque é isso que Deus tem para nós. Eu já entro na minha ministração de hoje à noite dizendo o seguinte para vocês. Eu vi aqui através do vídeo, através das palavras, através daquilo que vocês estão celebrando aqui, eu tenho visto anos passando-se, e os anos realmente vêm e passam depressa demais. Eu às vezes nem acredito que estou onde estou. Eu, olhando para trás hoje, preciso usar a palavra antigamente, já só meu pai usava essa palavra. E agora, vez por outra, eu preciso utilizar essa mesma palavra, antigamente. Porque os anos vão passando, e passam rápido demais. E hoje à noite eu gostaria de falar sobre a qualidade dos nossos dias, a qualidade dos nossos anos. Deus nos coloca nessa terra para termos anos de qualidade. Veja como é importante isso. E interessante que eu e o pastor Davi, nós não combinamos com relação à mensagem em si, o teor, né? Ele me deu o direcionamento, porque ele não ficaria sem dar, né? Vocês sabem. Então ele me chamou lá, né, para um café, disse ponto 1, ponto 2, ponto 3, mais ou menos assim. Não, ele não deu, ele só deu um direcionamento. O culto é de ação de graças e tal. Mas ele me deixou livre, né? Que bom. Mas eu vi aqui pela ministração dele, a palavra, o agradecimento, enfim, que parece que realmente nós mergulhamos na mesma coisa. É o Espírito Santo trabalhando. Eu vi quando ele apontou aqui o ano de 2016 como marco e o trabalhar de Deus depois de lá, enfim. Vocês sabem, é exatamente isto. Deus, ele tem prazer em nos acordar, em nos chamar. Ele nos desperta para enxergarmos algumas coisas e vermos claramente as possibilidades que há através da nossa vida individual. Então, cada um de vocês aqui hoje à noite, de forma individual, são importantíssimos nesse processo. Você individualmente é por demais importante no processo vitorioso desta igreja. Aquilo que está acontecendo hoje e o que irá acontecer, você é um marco fundamental na história de Deus para essa cidade, através desta comunidade, desta igreja, deste ministério. É individual, tudo começa de forma individual. Eu vi o pastor Davi apontando aqui o agradecimento a pessoas, a indivíduos, a homens, mulheres,
que são bênçãos, que fazem parte da estrutura ministerial. Você que está aqui hoje à noite, e você que não está, está em casa, está nos acompanhando, enfim, entenda uma coisa importantíssima: você é parte fundamental dessa história. E Deus nos coloca hoje à noite para um despertamento, e eu quero apressar um pouco para não demorar muito, não cansar você que está em casa acompanhando e aqui também hoje à noite. Mas veja, Deus nos chama para termos qualidade nos nossos anos. Para isso eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia, ou só ouça mesmo, não tem problema. Gênesis capítulo 5 e o verso 27. Talvez soe até estranho para nós hoje à noite essa palavra. Quem sabe poderia ser uma palavra de um salmo espetacular, de gratidão. Talvez poderia ser verdadeiramente um salmo expressando toda a gratidão, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para nós hoje à noite. É exatamente esse verso 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Se foi. Vocês já pensaram numa coisa? Analisem comigo, olhem para mim um instantinho. 969 anos. Não existe em outra parte da Bíblia nada, absolutamente nada, que se refira a esse homem. Nada. Eu fico assombrado, pensando como o filho de um homem tão extraordinário, como o filho de Enoque, não foi relevante na terra com os seus 969 anos. Eu sou levado a perguntar por que Metusalém não está em Hebreus capítulo 11, entre os heróis da fé. Por que ele não está lá? O que aconteceu? O que ele esqueceu? Ele teve como exemplo um dos incríveis homens que Deus chamou um anjo, eu creio, e disse: olha, eu quero que você vá buscar Enoque, chegou a hora dele vir morar comigo. Tá bom, como é que ele vai morrer? Não, eu quero ele vivo, eu quero ele assim mesmo, não mata ele. Parece aqueles filmes, que o pessoal vai correndo para matar. Não, eu quero ele vivo. Deus disse: vá lá e traga ele vivinho. Eu não sei como Enoque está lá no céu, mas ele estava vivinho, ele não morreu. Esse era o pai de Metusalém, um homem tão bom, tão extraordinário, tão formidável, entendeu tanto de Deus, compreendeu tudo que Deus poderia ser para ele, entendeu a vida abundante de Deus, mesmo antes de Jesus Cristo ter vindo, nascido em Belém. Enoque entendeu como poderia ser a vida com a presença de Deus. E Enoque viveu também essa presença de Deus, viveu também uma comunhão com Deus, que Deus disse: eu quero ele assim mesmo como ele é, como ele está. Tragam Enoque para morar comigo, o céu precisa de Enoque, traga ele. E Enoque sumiu da terra, porque Deus o tomou para si. Está aqui, um pouco acima desse texto que eu li para vocês. E Metusalém, o filho de Enoque, vai vivendo, e não constrói absolutamente nada. Eu não vou entrar em grandes temas teológicos, quando alguns teólogos temem, inclusive, o fato de que Metusalém possa ter morrido durante o dilúvio, afogado, porque de tão teimoso não entrou na arca que seu neto construiu. Porque o neto de Metusalém chamava-se Noé.
E quando se faz as contas bem direitinho, quando se soma, vocês que são matemáticos, quando se soma esses 969 anos de vida, é muito perigoso de vermos Metusalém morrendo afogado no dilúvio. Mas eu pessoalmente acredito que não, porque há um texto, quando retrata o dilúvio, de uns certos 7 dias, quando a coisa vai começar, quando o dilúvio vai começar. Então, alguns dizem que nesses 7 dias antes do dilúvio, Metusalém teria morrido, e assim ele não morreu afogado no dilúvio, por não dar ouvidos à voz do seu neto construindo a arca. Eu não sei se Metusalém esteve lá meneando a cabeça enquanto seu neto construía a arca, não sei, porque anos ele teve de sobra. Mas eu fico me perguntando por que esse Metusalém não está registrado em outras partes da Bíblia, com grandes realizações em seus anos. Eu fico olhando para isso aqui, e eu fico logo observando pessoas que desejam viver e viver muito. Se for perguntar hoje à noite para nós aqui, quantos anos você quer viver na terra? Eu tenho certeza, todos nós aqui vamos passar de 100, porque é bom viver, é bom estar aqui, temos lutas, mas queremos estar vivos, queremos uma vida longa, para quê? Para quê? Queremos uma vida longa para viajar? Queremos uma vida longa para aproveitar o quê? Nessa noite nós somos desafiados com essa pergunta, com essa história e com esses números. Nós estamos vendo os anos passando, vocês estão vendo os anos passando, e eu estou muito feliz porque vocês têm tomado a decisão, vocês têm dito: vamos mudar, vamos terminar esse templo, vamos nos unir, vamos trabalhar, é hora, vamos lá. É ano de pandemia, a nossa vida tem anos de pandemia. Quem diria, hein? Quem diria, né? Vamos ter história para contar. Estamos ultrapassando uma pandemia. A nossa vida é assim, nós somos assim, nós passamos por tempestades, por pandemias, mas podem acreditar, é possível ver a mão de Deus em meio a essa pandemia, é possível ver a mão de Deus trabalhando entre vocês, é possível, é visível. É bom a gente enxergar a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus desenhando, a mão de Deus formando umas coisas, a mão de Deus fazendo milagres. É o que a gente vê aqui. Porque quando vocês celebram pagamento disso, pagamento daquilo, quando celebram as paredes terminadas, quando celebram, isso é incrível, isso é mão de Deus, isso se chama mão de Deus, trabalhar de Deus, por intermédio de quem? Por seu intermédio, por você. Deus está usando você. Quando vejo o andaime lá, isso é coisa boa, isso é sinal de trabalho, é sinal de que Deus está agindo por intermédio de você. E esse é o nosso ano. Esse é o nosso ano. Alguém diz: lá no início do ano, né? Não sei se você já teve coragem de olhar o início do ano, lá os vídeos, as mensagens, né? É incrível. Você disse, esse é o ano da virada, né? Outro dia minha mãe disse: virou tudo mesmo, né? Virou cabeça para baixo. Eu disse: mãe, esse foi o meu ano, mãe. Primeiro do ano, esse ano, primeiro. Eu gravei um videozinho bem de perto com o meu celular, assim, porque eu tinha um probleminha nos meus dentes. E eu não enxergava aquilo, eu não enxergava muito não, porque era desde a infância, né? Meus dentes eram pequenininhos, quebrava facilmente. Eu não enxergava muito aqueles probleminhas dos meus dentes. E no início do ano eu gravei uma mensagem curta, rapidinho, usando o celular, e ficou muito pertinho, assim, sabe, aquele negócio bem pertinho, né? E eu recebi uma mensagem no primeiro dia do ano. Veio uma mensagem, essas mensagens que vêm na internet, tem mensagem aí na internet, tem mensagem aí, vem bastante mensagem, veio um comentário: ei, pastor, arruma os seus dentes aí, porque você é um homem público. Alguém registrou esse comentário. Não terminou nem o primeiro do ano. Aí, passou 1 mês, 2, me recuperei do baque, né? E eu recebi
uma ligação de uma doutora que trabalha com estética dental, enfim. Mas ela não tinha lido o comentário. Ficava fácil se ela tivesse lido. Ela nem é daqui, ela não leu, ela não viu nada. Ela ligou e disse: olha, Deus falou comigo, eu queria dar de presente para você os seus dentes. Eu quero arrumar os seus dentes. E vocês acreditam que isso já aconteceu nesse ano? É. Aí eu disse: mãe, esse é o ano da minha virada, mãe. Dá uma pena que não dá de ver agora por causa da máscara, né? Porque lá na minha mãe tem que usar máscara direto, né? Ô mãe, mas eu até tiro a máscara para você ver. Mas é incrível, não é? Deus faz coisas assim que a gente não espera, surpreende em meio à pandemia, ou seja lá o que for, Deus está agindo. Agora, essa ação acontece quando nós entendemos as verdades que eu estou passando para vocês hoje à noite. Aliás, só relembrando, porque vocês são muito bem ensinados aqui. Só relembrando. E o trabalhar do Espírito Santo é esse mesmo, é relembrar. Aí eu pergunto: por que tantos anos de vida? Para que eu quero viver? Onde quero colocar os meus anos? Qual o motivo dos anos que eu quero? Por que quero estar aqui nessa terra? A única fama de Metusalém é a sua longevidade. Não temos mais nada para falar sobre esse homem, absolutamente nada. A fama de Metusalém é a sua longevidade. O que vamos nós, você e eu, o que vamos deixar registrado na nossa história, o que você deixará registrado na história dessa igreja, na história da igreja de Cristo, porque você é a igreja de Cristo, o que você está deixando registrado na passagem aqui nessa terra. Será que estamos simplesmente vivendo? Ou será que estamos conseguindo colocar excelência nos nossos dias, excelência nos nossos anos? Deus nos desperta hoje à noite para colocarmos excelência nos nossos anos. Eu fico imaginando, quando leio aqui esse verso só, fico imaginando quantos atos de fé Metusalém poderia ter registrado durante a sua vida. 969 anos, meu Deus, quase 1000 anos. Eu fico pensando o que ele poderia ter feito. Que transformação! O quanto ele poderia ter ajudado o seu neto na construção da arca, porque durante praticamente todos os anos da construção da arca, ele esteve lá, eu não sei fazendo o quê, mas ele esteve por lá. Porém, nada mereceu ser registrado na história, porque faltou alguma coisa, algum propósito faltou na vida de Metusalém, faltou algum propósito. E eu não quero que um dia eu venha olhar para trás na minha vida e eu venha ver que andou faltando propósitos na minha existência. Você está aqui hoje à noite porque, em primeiro lugar, há um propósito de Deus para a sua vida. Você está nos assistindo hoje à noite porque há propósitos registrados no céu para cumprirem-se na sua vida. Há propósitos de Deus para a nossa vida. A história precisa de você. A história precisa de nós. Os meus anos precisam trazer alegria para Deus. Será que os seus anos estão trazendo alegria para Deus? Quando eu recebo testemunhos de alguém dizendo: ô pastor Edson Bruno, o pastor Davi falou em testemunhos aqui que ele recebe. Claro, dia após dia. Os testemunhos chegam de pessoas impactadas, transformadas. Outro dia eu recebi o testemunho de alguém que entrou para a faculdade por uma palavra que eu dei e hoje está formado já. Está formado em educação física, está trabalhando com um time aí de futebol e está indo para um país desses aí que eu não posso entrar, mas ele vai entrar como técnico auxiliar já de futebol.
porque resolveu fazer educação física por uma palavra que me ouviu falar, que lhe desafiou, bateu o pé e disse: eu vou entrar para a faculdade, eu vou fazer esse negócio porque Deus quer me usar nesta área. É isso mesmo, Deus nos desperta, basta darmos ouvidos à sua voz. Qualidade nos meus anos, qualidade na minha existência. Eu não me conformo com pessoas que reclamam 24 horas por dia, 7 dias na semana, 300 e tantos dias todos os anos, reclamam sem parar, porque não conseguem descobrir os propósitos de Deus, porque não conseguem mergulhar nos propósitos tão maravilhosos de Deus. Esta é uma coisa disponível para nós. Eu quero fazer diferença. Eu quero. Eu até trouxe umas fotos aqui que eu quero mostrar para vocês. Este rapaz, você vai ver nessa primeira foto aqui, ó. Esse rapazinho, ele tinha problemas na família, ele tinha problemas lá na comunidade onde ele vivia. Esse rapaz, próximo slidezinho, ele chama-se Robert Gilmore Letourneau. Nasceu em 30 de novembro de 1888 e morreu em 1º de junho de 1969, 80 anos de vida. Não foi nenhum Metusalém, mas viveu bastante. 80 anos. Próximo slidezinho. Aqui está, olha só. O R.G. Letourneau, R.G. Letourneau. Esse rapaz, ele converteu-se aos 14 anos de idade. Ele conheceu Jesus. E ele foi falar com o pastor dele. Ele disse: eu quero fazer algo, eu quero ser um missionário, eu quero fazer alguma coisa para o reino de Deus, eu quero me envolver. E o pastor, muito sábio, disse: que tal você ser um inventor, um industriário? Que tal você ser um construtor? Porque Deus precisa de pessoas que ajudam a construir. Olha a sabedoria do pastor. Deus precisa de pessoas que ajudem, pessoas que consigam ter finanças para ajudar a mudar o mundo, para ajudar a fazer missões com seu dinheiro. R.G. Letourneau tinha 14 anos quando ouviu essas palavras, e ele tomou uma decisão. É mesmo? Então eu serei isso. Próximo slide. Letourneau transformou-se em um engenheiro, não por estudos, porque ele não estudou, não, ele não ia bem na escola, ele não estudou, mas eu não estou dizendo que não deve se estudar, deve se formar, mas estou apontando para esse homem, a decisão desse homem. Letourneau começou a pesquisar, a estudar, e é considerado um dos maiores inventores do mundo em termos de, próximo slide, em termos de grandes máquinas que vocês veem a todo momento, máquinas de terraplanagem, carregadeiras. Esse homem inventou. Depois o livro foi publicado, Mover of Men and Mountains, o movedor de homens e montanhas. Próximo slide. Esse homem que vocês viram ali construiu uma das maiores indústrias para produzir estas máquinas. Vamos passando os slides agora, só para vocês verem. Olha só, as grandes esteiras, os tratores esteiras que ele começou a fazer, as grandes máquinas para abrir estradas naquela época. Imagine a importância quando as estradas começaram a ser abertas. Esse detalhe é interessante. As maiores máquinas carregadeiras do mundo hoje levam a marca Letourneau. Olha lá, olha só. Próximo esse slide, pode ir passando. Olha aí, numa exposição, a grande máquina carregadeira Letourneau, inventada por ele, está em pleno andamento, em pleno funcionamento. Tudo que ele inventou, tudo que ele fez, coisas mais incríveis. Pode ir passando as fotos, só para a gente ir vendo como aquele menino de 14 anos, isso mesmo, pode ir passando as fotos. Olha só, é incrível.
o que aconteceu na vida desse homem, só segura aí um pouquinho. Volta aí, olha só. Estão vendo? Letorno tornou-se um dos homens estudiosos da Bíblia Sagrada e apaixonados por Deus. Um homem que começou a colocar qualidade em seus anos por meio de um coração amolecido, por meio de um coração doador. As perguntas surgiam de seus contadores, de seus diretores de empresas que ele contratava. As perguntas surgiam: senhor Letorno, por que o senhor investe tanto nesse negócio de Deus? Por que você doa tanto? Por quê? Próximos slides. Por que o senhor doa tanto? Vamos, próximo, olha só. A dedicação dele em pregar a palavra. Sabe quem é esse aí? Esse é o Billy Graham. Olha o Billy Graham, novinho. Olha o Billy Graham começando o ministério. Quem está no lado dele? O seu Letorno. Sabe que o Billy Graham foi falar com ele? Seu Letorno, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor financie as minhas cruzadas que eu vou fazer pelo mundo. Milhões e milhões de pessoas serão impactadas pela mensagem que Deus tem me dado. Mas eu não tenho dinheiro. O Senhor tem dinheiro, Senhor Letorno. Olha aí, a primeira reunião de Billy Graham com o seu Letorno. Conhecem Billy Graham? Já ouviram falar em Billy Graham? Vocês são batistas, né? Billy Graham, o homem que impactou o mundo com a poderosa mensagem de Jesus, do amor de Jesus. Jesus, Jesus. Milhares de pessoas que conheceram Jesus e foram impactadas através da mensagem de Billy Graham. Aí está o homem por trás, o homem que abriu as portas financeiras, o homem que disse: eu vou financiar você, irmão Billy. Na época ele era só o irmão Billy começando, rapazinho, camisinha de manga curta. Eu vou. Próximo slide. Aqui, agora quando Billy Graham já tinha uma história, sentado entre o casal Letorno, contando os testemunhos, vibrando com as realizações. Vocês imaginem o coração do senhor Letorno, a alegria no coração dele, a saúde espiritual, a saúde emocional que ele conquistou no decorrer da sua vida. Já pensaram? Eu me tornei quase um especialista no senhor Letorno. Estudei bastante mesmo, depois que fiz a descoberta dele. Não conhecia. Eu ouvi por acaso uma frase e fui estudar. Agora cada trator que eu vejo, eu lembro do senhor Letorno. Cada carregadeira que eu vejo, eu lembro dele, porque ele inventou esse negócio. Hoje tem muitas marcas, mas eu lembro dele. Um homem com saúde emocional, um homem com alegria de Cristo na vida. Saúde, muita gente procura saúde emocional, não é, pastora Márcia? Especialista nisso agora, eu de assistir uma live dela. Muito bom, parabéns, é isso aí mesmo, né? Essa ferramenta. Saúde emocional começa exatamente nisso, num coração alegre, numa mente alegre, num prazer em abrir a mão, abrir o coração, num prazer em dar valor aos anos de vida, mais ainda, dar valor aos anos e fazer com que eles sejam de excelência. Próximo slide. É interessante porque isso aqui foi em Londres, não tinha um lugar para o Billy Graham fazer a cruzada. Sabe o que o Letorno fez? Ele disse: eu vou fazer para você lá rapidamente um negócio de alumínio. Próximo slide. Foi em Londres, olha só. O Letorno construiu para que Billy Graham pudesse fazer a grande cruzada em Londres, porque diziam que não tinha um espaço, e ele construiu rapidinho. Veja só, é uma coisa tremenda mesmo.
Isso é só Deus, não é? Por que Deus permite essas histórias chegar até nós? É exatamente para vivermos um momento como esse aqui, ó. Entendermos como precisa ser nossos anos, porque passam depressa demais. Próximo slide, a gente vai ver um pouco mais das grandes realizações. Pode ir passando rapidinho. Essa é a universidade que ele deixou, LeTourneau University. Existe hoje nos Estados Unidos essa universidade que recebe jovens do mundo inteiro que queiram estudar mecânica, engenharia. Uma universidade 100% cristã, dedicada a pessoas que querem usar a sua profissão para fazerem diferença no mundo. Não é incrível isso? Fundada pelo senhor LeTourneau, ele disse: eu quero formar. Eu não tive oportunidade de estudar, ele dizia, mas eu vou fazer uma faculdade para receber jovens do mundo inteiro, para que eles possam aprender, para que eles possam usar isso para o reino de Deus. A mecânica, a engenharia, isso aqui é uma história incrível. Próximos slidezinhos para a gente ir terminando. Mas veja, aqui está um dos livros que ele escreveu, aliás, o que contém a sua biografia. Aqui é dentro da fábrica, o estudo bíblico que tinha dentro de suas empresas. O seu LeTourneau já bem idoso. Próximos slides, ele e a sua esposa. Isso, próximo slide. Olha só, ele participando de... aqui, segura aqui. Isso aqui é uma foto bem recente, né? Vocês já viram? Isso aqui é o avião do Franklin Graham, do filho do Billy Graham, do ministério Samaritan's Purse, levantando voo para construir um hospital na Itália. Você sabe o que vejo aqui? Isso aqui eu vejo o seu LeTourneau tendo o seu retorno. O seu LeTourneau já morreu faz tempo. O Billy Graham já morreu. Mas o ministério de Billy Graham continua. Eles foram abrir um hospital na Itália, e esse é o avião do ministério. Próximo slide. A gente pode ver eles carregando os equipamentos. Próximo slide. Isto, próximo. Esse é o hospital na Itália. Um hospital construído num grande estacionamento para socorrer as vítimas do coronavírus na Itália. Quando nós olhamos para coisas assim, a gente imagina, poxa, que extraordinário. Mas aqui eu enxergo o seu LeTourneau. Sabe quanto ele ofertou para o ministério? Os filhos do senhor LeTourneau concordaram. Ele ofertou tudo. Ele deu tudo. Cada filho já tinha tudo que precisava ter. Ele se reuniu com eles. E eles disseram: sim, pai, nós concordamos. Pode dar tudo. Tudo. No decorrer da vida de LeTourneau, dizem os ex-diretores de empresas que trabalharam com ele, que tinha momentos que ele doava 70% de tudo que suas indústrias produziam. 70% para ver o reino de Deus crescer. Sabe o que enxergo quando falo sobre esse homem? Qualidade nos seus anos, qualidade nos seus dias, qualidade. Próximo slidezinho, só para a gente ir fechando. Isso aqui é lá no hospital. Próximo slide. Pode passar. Isto. Imagine um investimento em tudo isso. Isso aqui foi o hospital montado no Central Park, em Nova York. Próximo slide. Lá em Nova York, no Central Park, o Jornal Nacional mostrou um hospital no Central Park, mas não teve coragem de dizer que era do Billy Graham. Eu assisti. A Globo não teve coragem de dizer: isso aqui é um hospital montado pelo Billy Graham, pelo filho do Billy Graham, para restaurar. Não tiveram coragem de dizer, só falaram num hospital. Mas nós sabemos, lá está, Samaritan's Purse.
a bolsa do samaritano. Deus nos chama para sermos exatamente isso. Para sermos pessoas com uma bolsa abençoadora. Não há desculpas. O que tenho eu? Eu não tenho nada. Temos vida, temos inteligência, temos oportunidade, estamos vivos em 2020, estamos. Deus nos dá grande oportunidade de cumprirmos uma missão extraordinária. É isso que vejo aqui, hoje à noite. E é isso mesmo que vim aqui fazer hoje, para vocês que estão aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando. Deus nos chama para isto. E não há desculpas. Deus nos chama. Deus precisa de pessoas dispostas. E eu quero que você tenha essa disposição, que nasce exatamente com esse desafio. Os meus anos, o que estou fazendo com eles. Você vai se alegrar muito quando passar aqui em frente e olhar e ver esse templo terminado. Você vai me chamar para a inauguração, vai? Então vou continuar. É o seguinte, irmãos. Você vai se alegrar quando passar aí em frente e ver esse templo terminado. Celebrar. Você vai celebrar muito. Você vai poder dizer: eu tenho parte na geração desta casa de oração. Eu tenho parte nessa história linda. Não vamos deixar passar mais um ano. Não. O momento é agora. Deus nos chama para agora. Este é o momento de Deus para nós. E eu vou dizer para vocês, não é por acaso que vocês estão enfrentando esta batalha dessa construção, de continuar a construção, exatamente nesse ano. Não, nada é por acaso. Deus já tinha desenhado muitos anos atrás. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, Deus não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. A gente fica olhando um para o outro: eu não acredito, uma pandemia, eu não acredito, todo mundo de máscara, meu Deus do céu. Se lembra, se a gente visse alguém de máscara, a gente quase desmaiava, né? Ui, o que é aquilo? Ai, você está de máscara aí, rapaz, olha só, todo mundo usando máscara, quem diria, né? Aqui na nossa América Latina, no nosso Brasil, nós estamos surpresos, mas Deus não está. E Deus não vai deixar nada perecer, não. Esta obra é gigante, é forte, é gloriosa, é desenhada por Deus, e vocês estão celebrando em meio a uma pandemia. Isso é incrível. Isso é incrível. Outro dia eu fiquei pensando na pandemia de José, muito particular dele, né? Lá no calabouço, preso, jogado lá. Mas a pandemia dele acabou. E ele celebrava mesmo em meio à pandemia, porque as pessoas viam em José uma alegria lá dentro do calabouço. Que Deus nos ajude a termos alegria em meio à nossa pandemia, em meio a nossas dificuldades, porque a gente pode ver a mão de Deus trabalhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Jane não está aqui, né, que é minha esposa. Mas nós vimos Deus trabalhar já desde o início desse ano até agora, coisas tão incríveis que nós nunca tínhamos visto. Deus abrindo portas tremendas como nunca tínhamos visto. Neste ano eu iria para a Indonésia e já estava organizando. Essa semana passada, agora, uma reunião com o pessoal da Coreia, que nós fazemos um trabalho lá, e nos encontraríamos na Indonésia, num trabalho gigante, num local muito difícil na Indonésia. Vocês sabem que a gente faz isso todos os anos, mas tudo foi cancelado já, obviamente, porque não tem como marcar-se nada. E então seria um ano muito desafiador, e eu estava tremendo no início do ano: o que vai ser, como que vai ser. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus tem feito coisas tão gigantes, tão grandes, que nós estamos surpreendidos. Não pode ser, é isso mesmo. Outro ministério que sou ligado, o HCJB, a Voz dos Andes, que tem um escritório em Curitiba, que era lá na Voz dos Andes, em Quito, Equador, né? Lá na montanha, era uma rádio, e agora em Curitiba, um escritório local.
E outro dia eles me ligaram: oh, tem uma coisa incrível acontecendo. Deus está levantando pessoas em tantos lugares no Brasil que estão abrindo a mão, abrindo o coração, e nós nunca tivemos uma abundância tão grande como estamos tendo agora, em meio à pandemia. Você sabe o que é isso? Deus trabalha, Deus está trabalhando na sua vida. Você será surpreendido com coisas gigantes, coisas de Deus. É Deus trabalhando, é Deus agindo, Ele vai agir. Mas eu não sei, pastor, a minha loja fechou, o meu comércio fechou, esteve fechado tanto tempo, minhas portas estiveram fechadas. Todos nós conhecemos pessoas que estão enfrentando dificuldades, mas eu tenho certeza que eu não estou aqui por acaso hoje à noite para dizer que Deus desenha perfeito, e Ele vai trabalhar, e você vai celebrar, porque essa noite de celebração, grandes coisas acontecem em nossos dias, em nossos anos, quando nós nos dispomos a Ele. Eu tenho que terminar. E são tantas histórias, porque esse tipo de mensagem, esse tipo de celebração é assim, são histórias, né? Histórias. Falando em hospital, né? No Brasil tem um hospital chamado Albert Schweitzer, que está no Rio de Janeiro. É um grande hospital, né? Albert Schweitzer. Hospital Dr. Albert Schweitzer. Eu fiquei bem curioso com relação a esse nome, Albert Schweitzer, porque vi que tem hospitais com esse nome em todo o mundo. Todo mundo tem hospitais com esse nome, Albert Schweitzer. E eu fui estudar, né? E cheguei lá. Albert Schweitzer era um professor de uma faculdade, um professor de música. Ele tocava órgão. E quando ele estava com 30 anos de idade, em 1905, ele sentiu uma coisa no coração: eu quero ser missionário na África. Até aí tudo bem, né? A procurar a igreja vai despedi-lo, vai pagar para ele ir para a África. Não. 1905, ele matriculou-se em uma universidade para estudar medicina. Aos 30 anos de idade, depois de 6, 7 anos, quando se formou médico, ele disse: agora sim, agora eu vou para o Gabão, na África. E lá foi o seu Albert Schweitzer abrir um consultório no Gabão, na África. Chegou lá, não tinha nada, nenhuma construção. Ele abriu o consultório num galinheiro e começou a atender as pessoas num galinheiro. Começou a Primeira Guerra Mundial e ele foi levado cativo. Ele e a esposa foram levados para um campo de trabalhos forçados na França. Lá na França ele esteve 5 anos num campo de trabalhos forçados. E Deus falou com ele lá. Ele disse: eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, a primeira coisa, eu vou chamar pessoas, eu vou organizar médicos e enfermeiros que vão comigo, e nós vamos construir um grande hospital no Gabão. E quando ele foi liberado, ele chamou médicos e enfermeiros que foram com ele para o Gabão, na África, e lá ele construiu o que hoje é um dos maiores hospitais da África, o Hospital Albert Schweitzer, no Gabão. 1952, Albert Schweitzer foi comunicado de que ele ganharia o Prêmio Nobel da Paz. Albert Schweitzer. Vejam a diferença que um homem fez na área da saúde, na medicina, com suas pesquisas incríveis. Eu comecei a descobrir histórias, pessoas que investiram na sua vida, porque creram. Aqui está um homem, um cientista, um homem que inventou vacinas, coisas tremendas. Estude para você ver, que abençoaram a África. Conta-se que um dia chegou uma canoa com tribais lá onde ele estava,
malucos, gritando, e trouxeram acorrentado, amarrado, um homem tribal, e disseram: esse homem matou a esposa, ele está louco, nós trouxemos aqui para que você faça alguma coisa. E diz que o Albert Schweitzer pegou o homem e levou para um lugar especial, e todos os dias ele ia lá tomar café da manhã com o homem. E foram passando-se os dias e os tribais esperando lá fora para ver o que aconteceria com aquele louco. Um belo momento, Albert Schweitzer saiu com o ex-louco, saiu fora e disse para os tribais: eu e ele vamos cortar lenha. E o Albert Schweitzer pegou um machado e deu na mão do ex-louco. Os tribais ficaram todos olhando, o doutor perdeu a cabeça. E o doutor Albert Schweitzer saiu na frente e o ex-louco com o machado na mão atrás. Os dois desapareceram na mata e os tribais ficaram esperando. E de repente, depois de algum tempo, lá vem o doutor Albert Schweitzer com o ex-louco, carregando um feixe de lenha cada um. O homem já não era mais louco. Quando os tribais perguntavam, Albert Schweitzer abriu o Novo Testamento e leu: o amor vence o medo. O amor venceu a loucura. O amor venceu o medo. Você está aqui hoje por amor. Você está sentado aqui hoje, você está assistindo aí por amor. Há um amor, há algo diferente. É o amor de Deus derramado em nossos corações. E é esse amor que nos impulsiona. É esse amor que nos move. É esse amor que faz você estar aqui para celebrar hoje à noite. É esse amor que faz você estar aqui, disposto a desenhar um incrível ano, incríveis anos para a sua vida. Eu disse para vocês, né? Passa depressa, passa. Mas quando olho para as coisas que Deus já fez na minha vida e através daquilo que a gente pôde construir, eu fico emocionado, eu fico maravilhado, eu acho incrível. Cidades que não foram mais as mesmas, porque o Edson Bruno passou lá? Não, porque Jesus passou lá através da minha pessoa e com a sua misericórdia me usou. Quando olho para trás, quando iniciamos a Rádio 107 aqui, quando fui desafiado a sair dos Estados Unidos, porque eu estava muito bem, minha filha nasceu lá, poderia estar hoje com minha filha vivendo lá, mas não estou, porque eu escolhi estar aqui nesse lugar, porque 15 anos atrás eu ouvi um chamado para vir para a cidade de Joinville e erguer uma rádio. Tinha só um papel, conseguimos uma rádio, mas não tem ninguém para fazer. E eu cheguei aqui, só tinha papel, não tinha nada, papel. Mas eu disse: mãos à obra. E vocês sabem, o resto é história. Deus faz através da nossa vida. Isso não é para o Edson Bruno, isso é para todos nós que estamos aqui, você que está me assistindo. Isso é para todos nós. Deus nos quer. Deus nos escolheu para fazermos diferença nessa terra. Não é o senhor Letorno somente que eu mostrei aqui hoje à noite, Billy Graham, Schweitzer, não. Todos nós somos chamados para escrevermos uma história incrível, muito mais incrível do que a do próprio Metusalém. Não importa o número de anos que vamos ter, o que importa é a qualidade dos nossos anos. É isso que importa. Aproveite a sua vida, meu irmão, minha irmã amada. Aproveite a sua vida, meu jovem, moça, rapaz que está aqui hoje à noite. Aproveite a sua vida para gastar para Jesus Cristo. Pergunte o que você pode fazer pelo reino de Deus. Congregue, tenha comunhão. É isso mesmo, tenha comunhão, porque isso é coisa de Deus. Esta casa é um lugar de comunhão. Aproveite isto. Aproveite isso. Eu estou sentindo do Espírito Santo que já é bom terminar. Não adianta eu ficar continuando, porque o Espírito já falou conosco.
Eu gostaria que vocês ficassem de pés por bondade. É isso que eu estou sentindo nesta hora. E vocês que estão em casa, concentrem-se nesse momento maravilhoso que o Senhor nos dá aqui, né? Para a gente orar, para estarmos na presença do Senhor. O desafio foi lançado. Estamos todos pensando nisso. Qualidade nos meus anos, qualidade nos meus dias, qualidade na minha vida. Ore hoje à noite, diga: Senhor, eu quero oferecer para Ti a minha vida e os meus anos. Não sei quantos anos terei, quantos dias terei, mas eu ofereço para Ti, Senhor, que a partir de hoje possamos embarcar num ano extremamente incrível para a nossa vida, extremamente relevante, que você possa aproveitar tudo que Deus tem lhe dado, a sabedoria, a inteligência para criar coisas, que você possa aproveitar os recursos que o Senhor tem lhe dado. Aproveite isso para fazer algo relevante para o reino, porque é só dessa forma que grandes coisas são construídas, não tem outro jeito. É com a sua disposição, é com a sua oferta, é com a sua vontade de fazer, de transformar. Ah, meu Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Pai. Nessa noite Tu nos colocas aqui, Senhor. Oh, meu Deus, Tu permites histórias chegarem até nós, tanto através da Tua palavra tão viva, como histórias de filhos Teus que são contemporâneos, que passaram neste mundo e que fizeram diferença com as suas vidas, que disseram sim, Senhor, quando foram desafiados. Oh, meu Deus, ajude-nos, Senhor, a respondermos positivamente ao chamado Teu. Aleluia. Ano passado eu estive com um homem do projeto Filme Jesus, aquele filme feito sobre o Evangelho de Lucas, muitos anos atrás. Esse filme, ele é o filme mais traduzido no mundo para idiomas diferentes. E é a única ferramenta em centenas de lugares no mundo. Não tem Bíblia, mas tem o filme Jesus traduzido. E você sabe, estive na Oceania, Papua Nova Guiné, fala 830 idiomas. E tem um idioma lá em Papua Nova Guiné que não tem Bíblia nenhuma, não tem nada. Mas me mostraram uma bicicleta com um dínamo e um rapaz que pedala sua bicicleta quilômetros e quilômetros com um projetorzinho no bagageiro. E quando ele chega numa comunidade sem energia elétrica, na Papua Nova Guiné, fim do mundo, Oceania, dê uma olhada onde é isso. Esse rapaz chega com a bicicleta e põe no bagageiro aquele projetor e chega lá à noite, instala e começa a projetar o filme, mas tem que pedalar a bicicleta para gerar energia. Então ele seleciona 4, 5 rapazes e a bicicleta fica levantadinha e o primeiro vai pedalar e o filme começa a ser projetado. E as crianças ficam assistindo a história de Jesus, as pessoas ficam assistindo a história de Jesus. E vem o outro e pedala, e vem o outro e pedala, até que o filme termina. Quando o filme termina, ele pergunta: gostaram? Quem quer receber Jesus? E eles aceitam a Jesus ali no lado da bicicleta. Que coisa, não? Sabe quem fez esse filme? Bill Bright. Estive 3 vezes com ele. Bill Bright já morreu agora, está no céu. Mas ele contou como foi. Ele disse que teve essa ideia: eu vou fazer um filme sobre a história de Jesus, mas eu preciso de dinheiro. Tá vendo? Eu não tenho dinheiro. Ele foi lá no Texas, num homem do petróleo, entrou no escritório e contou para o homem disse: não tem. Para esse projeto aí não tem. Bill Bright saiu, estava na porta e o homem chamou. Bill Bright virou: sim, pois não? E o homem disse: você pediu $1 milhão. $1 milhão. Eu não tenho, mas eu tenho $100 milhões. Traga-me mês que vem um projeto para $100 milhões.
e eu vou dar. Bill Bright preparou o projeto e ele conseguiu. Por isso o filme Jesus é o filme mais traduzido do planeta hoje. Aqueles 100 milhões atravessou as fronteiras, atravessou anos, anos e anos e anos. E os resultados são pessoas abrindo o coração para Jesus. Obrigado, meu Pai, por histórias vibrantes que mexem com a gente.